A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa em Sua presença. Quero compartilhar com a igreja a palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, o seu capítulo 43, o versículo 11 em diante, que nos diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Este é o nosso Deus. É o Deus que fala comigo e com você neste dia. Eu sou. E antes que houvesse dia, o Senhor já era. Ele diz que, operando Ele em nossas vidas, ninguém jamais poderá impedir. Quando vemos a palavra de Deus, vemos Deus livrar o seu povo do Egito. Vemos Deus cuidar do seu povo em meio ao deserto. Vemos Deus fazer promessas. Vemos Deus fazer com que os seus filhos fossem vitoriosos diante dos adversários, diante dos inimigos que se levantavam para os destruir. Este Deus, ele está na minha vida e está na tua vida nos dias de hoje, cuidando de nós, pelejando por nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos ajudando a vencer as adversidades, os dias difíceis. O povo de Deus, naqueles dias, viveram dias de tribulação, viveram dias de sofrimento, mas o Senhor em todo o tempo estava ali guardando, livrando, provendo, suprindo as suas necessidades. Este Deus que cuidou dos seus filhos, Ele também cuida de mim e de você nos dias de hoje. Ele supre as nossas necessidades, Ele envia a providência, Ele ministra sobre a nossa vida renovo, graça, força para nós continuarmos na caminhada. Há um objetivo para cada um de nós e nós precisamos alcançar, precisamos perseverar. Diante de nós vai vir obstáculos, diante de nós muitas vezes vai haver situações, vão se levantar inimigos, vão se levantar situações para nos impedir. Porém, iremos clamar ao Senhor e Deus nos ouvirá e nos livrará. Por sua graça e misericórdia, o Senhor virá sobre a nossa vida com socorro, com auxílio, com libertação, com cura, com transformação. Se nós estivermos na presença do Senhor, buscando a Ele com fidelidade, Deus não permitirá que os inimigos venham nos destruir. A Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra os ungidos de Deus. Deus não te deixará confundido, Deus não te deixará envergonhado ou envergonhada, porque quem te guarda é o Senhor. Ele diz, eu sou.
eu estou no controle de todas as coisas. Se Deus cuidou do seu povo lá atrás, por que Deus não cuidaria de nós nos dias de hoje? Porque Deus não enviaria sobre a minha vida e sobre a tua vida o que nós necessitamos. Ele pode todas as coisas, amados irmãos. E para recebermos de Deus, precisamos estar na posição. Havia uma promessa sobre o povo de Israel. Deus livrou da escravidão. Deus vai direcionando este povo para chegarem à terra prometida. Mas durante a caminhada, houve situações a qual muitos se perderam no meio do caminho. E aquela grande multidão que saiu lá do Egito com uma promessa, não entraram na terra prometida. E por que eles não entraram? É porque Deus mentiu? É porque a palavra de Deus não era verdadeira? Não, ao contrário. A palavra de Deus é verdadeira sim, Deus não mente. Mas a culpa, a falha ali não estava em Deus, porque Deus já havia feito a sua parte e Deus continuava cuidando. Quem perdeu o foco, quem saiu do caminho, quem se esqueceu dos seus objetivos, foi o povo. Deus diz para o povo: eu sou Deus e não há outro Deus estranho. Não é para se prostrar diante de deuses estranhos. Mas o povo vai lá e faz um bezerro de ouro. Esse mesmo Deus que já tinha mostrado para eles tantas maravilhas, fala com eles: eu sou o Senhor teu Deus. Mas de repente o mesmo povo que foi liberto da escravidão das mãos de Faraó, agora começam a adorar um bezerro de ouro. Imagina Deus do céu olhando e dizendo: por que estão fazendo isso? Se esqueceram do que eu fiz? Se esqueceram da promessa? Por que é tão fácil para nós, ser humano, nos esquecermos do que Deus faz por nós, amados irmãos? Por que é tão fácil, por muitas vezes, nos prostrarmos diante de situações que sabemos que não agrada a Deus, só para que a nossa carne humana se alegre? Porque o povo ali naquele momento festeja, está diante daquele bezerro de ouro. Mas quem os libertou das mãos de Faraó? Não foi Deus? E por que agora se voltar contra Deus? Mas aí, eles ainda têm um percurso que vão seguindo e durante a sua caminhada, mais adiante, eles vão continuando fazendo coisas das quais Deus não vai se agradando. E por muitas vezes Deus permite situações chegar até o povo de Israel. Por quê? Porque o povo está em desobediência. E quando nós estamos sendo infiéis ao Senhor, quando estamos sendo desobedientes, quando por muitas vezes estamos sendo falhos com Deus, por muitas vezes Deus permite situações em nossas vidas. E não é porque Deus é ruim, não é porque Ele é um Deus rancoroso e quer o nosso mal. É porque nós estamos sofrendo as consequências de nossas escolhas.
Se os planos de Deus para a nossa vida são planos de paz, de viver algo que Ele tem para a nossa vida, e este algo muitas vezes nós nem imaginamos o que é, porque não conseguimos entender muitas vezes os propósitos de Deus. Mas precisamos confiar e seguirmos e dizer: Senhor, que tu cumpra na minha vida o teu propósito. Mas por muitas vezes nós nos esquecemos. Por muitas vezes nós fazemos igual o povo de Israel. Nos prostramos diante de situações, de pessoas. Nos prostramos muitas vezes diante das provações e nos esquecemos de nos prostrar diante de Deus e buscar a sua presença, graça e misericórdia, suplicar o seu perdão e dizer: Senhor, me ajuda, me dá força para que eu possa prosseguir. Que eu não venha ser infiel, mas que eu possa ser fiel, que eu tenha sinceridade diante da tua presença. Se o povo tivesse reconhecido suas fraquezas e tivesse perseverado, com certeza eles teriam alcançado a terra prometida. Há uma promessa na minha vida e na tua vida, Nova Jerusalém. E então olhamos para o povo de Israel e temos lá situações a qual nós vamos refletir. Se nós vamos nos posicionar como eles e perder a oportunidade de entrar na terra prometida, ou se nós vamos seguir adiante, perseverando, suplicando a misericórdia do Senhor para alcançarmos a vida eterna. Deus, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quantas vezes Deus operou lá no deserto? Quantos sinais Deus mostrou ao seu povo? E quantos sinais Deus tem mostrado nos últimos dias, igreja, para todos nós? Quantos sinais Deus tem mostrado nos últimos dias para o seu povo, para que nós, como igreja, venhamos despertar, nos posicionar e entender que Ele é Deus. Porque ainda por muitas vezes estamos prostrados diante deste mundo, das situações e das coisas desta terra. E nos esquecemos que aqui nós somos estrangeiros, estamos aqui de passagem. O nosso lar é a Nova Jerusalém. Nós queremos ir para casa, mas para chegar na Nova Jerusalém, enfrentaremos obstáculos, assim como o povo de Israel enfrentou. Por muitas vezes vêm os gigantes, como veio lá nos dias do povo de Israel. Vêm as tormentas, por muitas vezes o mar está revolto, por muitas vezes olhamos para um lado e para o outro e não encontramos caminho, mas quando clamamos a Deus, como Moisés clamou, Deus, ele abre um caminho aonde não existia. Deus, ele abre portas aonde não existia. Deus nos permite estar em lugares aonde nós nem imaginávamos, porque nós clamamos, porque perseveramos, porque temos um objetivo. Em nenhum momento Jesus vai dizer que para chegar até o céu vai ser fácil, porque não foi fácil para os profetas que vieram
antes de nós. Não foi fácil para Jesus. Olha tudo que Jesus sofreu, mas ele voltou para casa. Ele cumpriu o seu propósito aqui na terra e ele voltou para casa. Deus está dizendo para mim e para você a promessa em nossas vidas. Eu te fiz promessa de te livrar do cativeiro, de te livrar das mãos do inimigo. Eu fiz promessa e disse que cuidaria de você e dos teus. Eu te guardo, eu te livro, eu repreendo a fúria do inimigo. O Senhor peleja por nós. Ele vai adiante de nós. E tudo o que Ele quer de mim, de você, é obediência, sinceridade. Que reconheçamos que somos falhos, pecadores, e que venhamos nos posicionar diante dEle. É posicionamento que Deus requer de nós. O povo de Israel perdeu o foco. Eles saíram do caminho. Mas a igreja não pode sair do caminho, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A igreja não pode sair do caminho. O povo de Israel saiu do caminho. Se desviaram, perderam o propósito, perderam o alvo. Se envolveram em situações desagradáveis a Deus. Com seus lábios falaram coisas que desagradaram a Deus. E este eu grande eu sou, este Deus poderoso, estava observando tudo. Ele diz: eu sou. Eu sou o Deus que fiz promessa ao povo de Israel. Se passares pelas águas, estarei contigo, pelo fogo não vai te ferir. Se pisares nos espinhos, não vão ferir os teus pés. Olha o cuidado de Deus para com aquele povo. Então Jesus vem, se entrega, morre por mim e por você, ressuscita, volta para casa, está sentado à direita do Pai. E Deus, ele fala para mim e para você: eu cuido de você. Não temas. Eu te fortaleço. Eu sou o escudo forte. Ele ainda vai dizer: tem vestes para você, vestes espirituais que são as armaduras. Calça os teus pés, cinja os teus lombos. Pega com sabedoria a espada e saiba manusear. Olha o capacete. Se proteja, se prepare. A batalha é grande, a peleja é grande, mas eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que cuido de ti. Olha que lindo o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Olha como era lindo o cuidado de Deus para com aquele povo. E era um povo muito numeroso que estava saindo do Egito para a nova casa. A terra que manava leite e mel. Um lugar de descanso onde eles viveriam em paz e poderiam adorar a Deus. Mas no meio do caminho o inimigo lançou suas sementes. No meio do caminho o inimigo achou brechas. Nos dias atuais está acontecendo da mesma forma, igreja. E a igreja de Cristo precisa fechar as brechas. Precisamos tomar cuidado com as sementes que muitas vezes vêm, né? Sementes são situações.
Situações que para nós muitas vezes parece algo tão simples, tão normal, mas que não vai ser bom para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional. Esse Deus tão amoroso, esse Deus que cuida, esse Deus que a cada momento está conosco, Ele não quer que eu e você venhamos nos perder, assim como aquele povo se perdeu. E como eu já disse, a culpa não foi de Deus, a culpa foram deles. Foram eles que fizeram as suas escolhas. Então, se hoje eu e você, por muitas vezes, estamos fazendo escolhas erradas, a culpa não está em Deus. Não adianta dizer, oh Deus, você não está me vendo, o Senhor não me vê, por que o Senhor está permitindo? Muitas vezes nós estamos sofrendo por nossas escolhas. São consequência de nossas escolhas. Este Deus maravilhoso, que perdoa pecados, que liberta, que cura, que transforma, Ele está todos os dias cuidando de mim e de você. 24 horas. Quando você dorme, Deus não dorme, Ele está ali cuidando de você. Você tira um período para descansar, Ele está cuidando de você. E por muitas vezes nós esquecemos dele. Sim, por muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Quando fazemos como o povo de Israel, murmuramos, questionamos, sentimos saudade do que éramos lá atrás. E o interessante é que lá atrás era escravizado, vivia humilhado, nas garras do inimigo, mas por muitas vezes sente saudade do que era, do que viveu. O porquê nós somos tão ingratos? O porquê sentir saudade de um período de escravidão nas mãos do inimigo? E quando vem a provação diante de nós nos dias que nós estamos vivendo, logo murmuramos e dizemos: por que o Senhor nos deixou? Por que estás em silêncio? Sendo que Deus, Ele não nos abandona. Pode ser que uma mãe abandone o filho a quem ela gerou. Todavia, Deus não abandona os seus. Ele está ali. Por muitas vezes, sim, Deus fica em silêncio. Por muitas vezes, sim, Deus só observa. Assim foi no momento que Jesus estava na cruz. Deus ficou em silêncio. O próprio Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele, no seu momento de aflição, se sentiu só, mas Deus, o Pai, estava ali olhando, observando o sofrimento. Mas ele estava em silêncio porque ele não podia interferir, porque as Escrituras tinham que se cumprir. Era o Filho amado que estava na cruz, prestes a dar o seu último suspiro por amor a um povo. A um povo que o rejeitou, a um povo que clamou dizendo crucifica, a um povo que recebeu milagres, mas o rejeitou. Que nós não venhamos rejeitar o amor de Deus, que nós não venhamos rejeitar o sacrifício de Cristo, que nós venhamos entender que muitas vezes o silêncio de Deus não é abandono, mas é sim porque nós precisamos, muitas vezes, nós refletimos o porquê do processo, o porquê estamos passando o processo. Que Deus venha nos ensinar a entender que Ele é grande, que Ele é soberano e que nós precisamos dEle.
a cada momento de nossa vida. Amém, igreja? Senhor, diante da tua presença aqui nós estamos, para te agradecer por mais um dia, por a tua palavra, para suplicar o teu perdão, graça e misericórdia. Senhor, cuida de mim, da minha família, dos meus familiares, da minha parentela, cuida da tua igreja. Cuida dos teus filhos com amor, Senhor, com carinho. Protege, liberta, transforma, Senhor. Traz à existência sobre as nossas vidas a sua perfeita vontade. E que a cada momento venhamos nos prostrar só diante do Senhor. Que a nossa adoração seja só para Ti. Que a nossa confiança esteja depositada unicamente no Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz e que os nossos olhos contemplem a Tua glória e que os nossos lábios proclamem a Tua palavra e que nós possamos Te adorar de corpo, alma e espírito. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer a diferença nessa terra e aonde chegarmos que o Senhor esteja diante de nós, que possamos ser testemunhos vivos do Deus de milagre, que as pessoas observem em nós atitudes das quais elas também desejem ser um adorador, um servo do Senhor Jesus Cristo. Que não precisamos abrir a nossa boca, mas pela nossa atitude, pelo nosso proceder, pessoas venham se entregar para Jesus como seu Salvador. Ó Pai, neste momento nós suplicamos a Tua misericórdia e pedimos: alcança a vida, Senhor, restaura, revigora, transforma, liberta, Senhor. Liberta almas da escravidão, das correntes do maligno. Livra dos vícios, livra de situações, livra do cárcere, ó Pai, porque Tu és o Deus soberano, que estás no controle de tudo. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.